nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindes. Como vocês estão? Vocês estão bem? Tá melhor essa semana. Semana passada na segunda-feira eu falei que minha semana tinha sido um desastre. É verdade. Então, essa segunda-feira minha semana já tá normalizada. Uma teteia. Não vamos exagerar, mas... mas tá melhorando. Vai ficar tudo bem. Eventualmente vai ficar tudo bem. Estou feliz de estar gravando neste momento Também. com a senhora, com a sua companhia. Vamos gravar 2 vezes essa semana, gente. Na segunda e na sexta. É bom porque aí a gente grava, só que antes a gente passou 2 horas, Natália. A gente passou 2 horas fofocando, falando Sim. absolutamente nada. Agora que a gente vai começar a gravar. E a gente Na verdade, não é que a gente não tava falando sobre nada. Hoje eu descobri que existe uma coisa que chama Dutch Oven, que é quando você solta um pum e põe a coberta na pessoa pra pessoa cheirar seu pum. Pois é. Péssimo. Eu descobri isso. Eu descobri eu queria que isso não ter existe. descoberto isso. Foi uma coisa que eu descobri e que eu acho que eu preferia não ter descoberto, mas agora vocês também sabem. Pois é. Então assim, mas é um bom assunto pra você discutir num bar. Exato. Você pergunta, você sabe o que é um Dutch Oven? E as pessoas vão achar que é alguma coisa sexual. É. Mas Só não que na verdade não é. Você pode perguntar. A menos que o seu kink seja isso, né? Tem gente que, se o seu kink é esse, tá tudo bem. Não vamos aqui fazer um kink shame. Nossa, pode crer. Não teve uma mina de 90 dias pra casar que vendeu jarro de pum Sim. E ficou milionária? Não, ela não ficou milionária. Ela conseguiu comprar uma casa de, acho que, sei lá, $300 mil vendendo o pum dela e ela foi parar no hospital. Porque pra ela produzir toda essa mercadoria, ela tinha que comer um monte de feijão e brócolis e o caralho. E daí ela ficou literalmente enfesada, porque ela não tava comendo fibra o suficiente, não tava variada o suficiente. E os médicos falaram também que os gases que ela tava acumulando no intestino estavam tão fortes por conta do que ela tava comendo que podia perfurar o intestino. Então, gente... Por conta disso. Nossa... Bom, essa foi a curiosidade do dia pra vocês, amiguinhos. Se esse é seu kink, gente, a gente não tá kink shaming, assim, a gente não tá querendo te envergonhar se é isso que você gosta na cama, mas estamos desapontadas. As tias não vão dizer que elas entendem, mas elas vão dizer que elas aceitam. Assim, entendemos? Não, mas aceitamos. Respeitamos? Também não. Não, mas a gente aceita. Sim. Tá bom. Mas tudo assim... que é consensual envolvendo adultos, tá tudo certo. Se a outra pessoa quer cheirar o seu peido num contexto sexual, que bom pra ela. Gente, eu nem comecei e a gente já se descontrolou. Esse não é um podcast de fetiches, nós contamos histórias de crimes reais e trevosidades. A Natália já tá desistindo. Ai, gente, mas vamos contar uma bela história, então. Vamos. Gente, hoje eu trouxe uma história que foi pedida por um de vocês. Na verdade, foi por uma apoiadora, a Juliana. Yay! Gente, a Juliana me recomendou esse caso em dezembro de 2023. Juliana, me perdoa. Eu achei... assim, eu tenho certeza que foi a Juliana e mais uma pessoa. É que a gente migrou o nosso chat do ICQ pro Telegram e eu acho que eu perdi a pessoa que me mandou. Então, se você, além da Juliana, também me mandou no chat esse caso, me dá um salve pra depois eu te marcar no post. Me desculpa, porque eu procurei em todo lugar, mas eu não achei a sua mensagem, senão eu ia trazer aqui também. Porque eu lembro que a gente conversou e ela mandou, e eu falei, nossa, faz tempo que eu quero fazer esse caso. Ela falou, então pronto, a oportunidade tá aí, sabe? Aí a Juliana me disse assim, sou eu de novo. Minha amiga Mônica, também apoiadora do PA, me mandou esse caso hoje e eu tô intrigada. E aí ela me mandou o link de um vídeo que vai ser o post do episódio da semana, então vocês vão ver esse vídeo também. Eu vou falar mais dele mais pra frente, mas também não vou dar spoiler. E aí ela falou, aí queria mandar como sugestão pra vocês. Quem sabe um vídeo no YouTube ou no podcast? Então, Juliana, muito obrigada pela indicação. Muito obrigada por mandar o caso. A gente pode demorar um pouco, a gente é tipo a justiça, a gente tarda. Mas a gente não falha.
Às vezes falha, Ju. Às vezes falha, que nem a Mas justiça. mas nunca intencionalmente. Nunca intencionalmente. Então, muito obrigada por mandar, gente. Se vocês quiserem recomendar caso também, manda pro nosso e-mail, pro patriamadapod@gmail.com. Ou se você é apoiador, como a Juliana, manda no Telegram, que aí eu tenho acesso mais fácil. No Telegram eu consigo procurar. Quando você mandar o e-mail, coloca no título do e-mail caso, 2 pontos e blá blá blá, sugestão e tal. Ou sugestão de caso. Mas coloca a palavra caso, porque daí a gente consegue filtrar pela palavra caso e daí a gente vê as suas sugestões. Então no e-mail é mais fácil, porque a gente consegue filtrar e nos dias que a gente tá com bloqueio criativo, a gente coloca lá no e-mail caso. Sugestão de caso ou caso, a gente lê os e-mails de vocês e se inspira. Isso. Então, muito obrigada, Juliana. Eu espero que você goste de como eu conduzi esse roteiro, porque ele é dedicado para você. E eu vou contar hoje a história de Missy Bevers, que é o caso não resolvido que está, assim, enlouquecendo o estado do Texas. Eita! Sim. Faz muito tempo já, faz 8 anos que esse caso tá... Eu já ouvi esse título, esse nome, Missy Bevers, umas 500 vezes e eu nunca procurei nada, eu não tenho ideia do que se trata. Então eu vou te trazer um enigma. Mas não tenho ideia do que se trata, eu nunca fui atrás. Antes de mais nada, eu vou trazer minhas fontes. Muito bom. Eu fiquei sabendo desse caso pelo That Chapter. Eu acho que é capaz de você ter visto lá também. Sabe aquele canal do YouTube do Mike? Sei. Eu também usei como fonte o canal no YouTube True Crime Time ASMR. Porque sim, eu escuto True Crime pra dormir, com a pessoa sussurrando na minha orelha. Eu também usei o livro que eu ganhei de presente, que chama The Most Bizarre True Crime Stories Ever Told. E usei o Dallas Observer, a CBS News, o site truecrimeedition.com, o chillingcrimes.com, o howstuffworks.com, o Inside Edition e o site da NBC. E vamos falar da Missy, gente. Terry Missy Bevers nasceu em 9 de agosto de 1970, na cidade de Graham. A gente não tem muitos detalhes sobre o início da vida dela, mas a gente sabe que ela era conhecida por ser uma pessoa muito carinhosa, muito animada, e bubbly é um adjetivo que aparece muito nas descrições que os amigos e familiares fazem dela. Gente, Missy é assim, a típica garota texana. Tá. Tipo, loira, olho azul, cheerleader, bem bronzeada. Eu não sei se ela era cheerleader, a gente não tem muita informação dos primeiros anos da vida dela. A gente conhece a Missy um pouco mais velha. Mas, típica garota texana, loira, bronzeada, olho azul, muito... O cabelo, sabe aquele cabelão? Bem... Graham fica na região metropolitana de Dallas. Então, sabe aquela coisa bem Dallas, assim? Bem... Sei. Bem Southern Belle, assim, sabe? Bem clássico. Vocês vão ver foto dela, assim, gente. É a típica mulher americana. E ela se casa com o Brandon Bevers, que também é o típico garoto americano. Os dois são, assim, o casal, tipo... Eu não tenho certeza, porque a gente não tem muitos detalhes da vida anterior dela, mas a gente sabe que provavelmente ela era cheerleader, ele era o quarterback, e eles se conheceram desde o colegial, assim. Tá. Porque eles estavam juntos há muito tempo. Eles se casam em 98, e... Um pouco depois de casar, eles se mudam para a cidade de Midlothian, que também fica na região metropolitana de Dallas. Lá foi onde eles tiveram 3 filhas, a Hannah, que nasceu em 2001, a Ellie, nascida em 2003, e a Sarah, nascida em 2007. Antes da Missy ter filhos, ela trabalhava como professora de educação especial. Só que depois que as meninas nasceram, ela decidiu que ela não queria trabalhar fora de casa. Tá. Como educadora, ela fez muita questão de ser ela a pessoa a educar suas filhas. Justo. Tanto que algumas das filhas dela, não foram todas, se não me engano foi a Ellie, foram a Hannah e a Ellie, mas eu não tenho certeza. A Ellie eu tenho certeza que sim. Foram ensinadas em casa. Foram homeschooled, sabe? Porque ela era uma mãe muito presente, assim. Então, ela decidiu que nos primeiros anos, que ela sabia serem muito formativos, ela queria se dedicar exclusivamente às filhas. E eles tinham uma condição financeira que permitia que ela não trabalhasse, então tudo bem. Um sonho. Sim. E por alguns anos foi tudo muito bem. Gente, vida de filme, assim, vida de Desperate Housewives antes de alguém morrer no começo. Né? Um monte de filha, todo mundo feliz, a mulher em casa, o cara vai, trabalha, volta, a casa tá arrumada.
janta na mesa, tudo certinho. Uhum. A vida da família típica texana. Eu acho que é até por isso que esse caso é tão emblemático lá. Porque poderia ser qualquer família, sabe? Sim. Mas aí o tempo vai passando, as meninas vão crescendo e ela começa a sentir vontade de voltar a trabalhar. Mas ao mesmo tempo ela precisava de flexibilidade. Porque as meninas estavam crescendo, mas ainda não eram adultas. Então ela ainda tinha que levar a criança da escola, levar a criança em tipo treino, buscar. Então ela precisava de um trabalho que ela conseguisse ter esse tempo com as filhas também e ao mesmo tempo fazer alguma coisa, porque ela queria retomar o tempo dela. Uhum. Ela gostava muito de ensinar, então ela queria fazer algo em que ela pudesse atuar de certa forma como professora, e ela também era uma pessoa muito ativa. Gente, a típica mulher texana, sabe? Que sai e corre, e atira, e cavalga, e faz. Bem, ela era muito outdoorsy, assim. E por conta disso, ela decidiu fazer um curso de fitness trainer. Nice. Num lugar que chama ISSA, International Sports Science Association. Assim que ela se formou, ela se tornou instrutora de um programa chamado Camp Gladiator. Eu até procurei, esse programa ainda existe. Nossa. É, Só pelo seu sonho. Só pelo título eu já adorei. Não, eu vi a vida dessa mulher, eu pensei muito em você, porque é um programa que eu acho que você ia gostar mesmo. O que é o Camp Gladiator? É um programa em que você paga uma determinada taxa mensal para ter acesso a uma série de treinos ao ar livre, sessões de coach nutricional e treinos online personalizados. Então você paga uma taxa para ter esses serviços. Então, por exemplo, essa semana eu tô com tempo, eu quero ir treinar. Eu vou falar lá pro meu coach, eu vou ter o meu coach, que vai ser ou uma equipe de coaches, eu não sei direito como é que funciona, eu vou falar, gente, essa semana eu quero fazer tal coisa. Tá, essa semana a gente tem treino ao ar livre, esse horário, nesses lugares. E eles falam o que, tipo, qual que é a intensidade do treino, mais ou menos o que vai ser trabalhado e tal, e você vai. Ou, essa semana eu tô sem tempo. Missy, passa um treino pra mim dentro de casa de 40 minutos, porque é o que eu tenho de tempo 2 vezes a semana. Você recebe esse treino. Uhum. Essa é a ideia desse programa. Ela era uma professora, por ela ser bem bubbly, bem animada e tal, as aulas dela eram bem populares. Tá. E por ela ser toda cheerleader, toda mãe, toda desperate housewife, ela conseguia vender o peixe dela também, sabe? Ela tava... Sim, porque ela era o cartão postal ideal, né? A pessoa Sim. que gosta de natureza, gosta de vida de ar livre, gosta de atividades ao ar livre, tem filhos, é presente na vida dos filhos, é presente na vida da família, é presente na vida da comunidade, é uma coisa total americana, é o total cartão postal dos Estados Unidos. A gente vai colocar algumas fotos dela desse caso, como ele não foi resolvido ainda, vai que a gente consegue contribuir de alguma forma, mas ela era sarada. Ah, então. Tanto que você olha pra essa mulher, não parece que quando tudo acontece, né, ela tem 45 anos, você não fala. Ai, que sonho, né? Ela era sarada, e era um argumento de venda dela, porque Claro. o que ela falava? Eu tive 3 filhas, né? Então, ela fala que o tempo que ela ficou em casa também, depois de ter as 3 filhas, ela usou pra voltar à forma. Então, que ela aplicava a experiência pessoal dela junto com a formação nos treinos. Era uma puta propaganda. Claro. Por conta disso também, paralelamente, ela também era embaixadora da Thrive, que é uma empresa de marketing multinível que ficou conhecida no universo do True Crime em decorrência da Chanel Watts. A esposa do Chris Watts, sim. ela também era embaixadora dessa marca, só que no Colorado. Tá. Mas enfim, como ela também era embaixadora da Thrive, eu tô falando tudo isso porque ela estava... Gente, o perfil dela é ativo até hoje nas redes sociais, tá em memórias. Se você é nosso apoiador, eu vou mandar o link, porque era um perfil dela, não tem nada demais, não tem nada da investigação, são fotos dela, da vida dela. Não tem nada, dá pra ver, não é uma coisa que eu acho que eu tô afetando a privacidade. E eles quiseram manter o perfil em memória para as pessoas visitarem mesmo, porque era uma parte da vida dela que era importante pra ela. Então dá pra ver bem a vida dela, e ela era muito ativa mesmo. Tá. Os alunos da Missy descreviam ela como uma pessoa super energética, super inspiradora, e ela era a fitness coach que conseguia deixá-los animados e motivados, apesar da maioria das aulas delas extremamente cedo. Eu até fiz um comentário que eu lembro eu tinha um amigo quando eu fazia faculdade que ele conseguia acordar toda semana às 4:30 da manhã pra fazer aula de remo na USP às 6.
Eu admiro muito gente que tem essa disciplina pra acordar cedo. Assim. Eu sou disciplinada pra muitas coisas, acordar cedo não é uma delas. Eu sofro muito. Eu sou uma pessoa total eu gosto de acordar cedo e eu gosto de fazer tudo que é importante, tudo que é, tipo, de aprendizado, eu gosto de fazer cedo. Nossa, não. Meu cérebro não acorda. Mas eu confesso que às 4:30 da manhã, pra treinar, não. Essa era a Missy. Ela era assim. Mas eu posso acordar, tipo, às 4:30 da manhã e ir pro trabalho. Mas eu acho que pra treinar eu ainda preciso de umas 2 horinhas. Meu dia, assim, tipo... O meu cérebro começa a funcionar real entre 10 e 11 da manhã só. Antes disso, eu tô e não tô lá, sabe? O café me traz um pouco. Mas é aquilo, tipo, depois das 7 da noite, se eu precisar usar o meu cérebro, você esquece. Se eu precisar aprender uma coisa, tipo uma conta, uma equação de primeiro grau, depois das 7 da noite, eu estou inútil, eu não vou aprender mais nada. Pra mim, assim, das 9 às 11 da noite, eu tô assim... Nossa, perfeita não. Perfeita pra ir. É o meu horário de produzir, assim, sabe? É meu horário de brilhar. É quando eu tô mais ligada, que eu tô mais atenta, que eu tô... É uma doideira. Não, meu cérebro já era. Já era. Se eu precisar aprender qualquer coisa depois das 7 da noite, esquece. Pra mim, depois das 7 da noite é o quê? É festa, happy hour, janta, Netflix, entendeu? Nada será aprendido, nada será absorvido, nada será resolvido. Eu não sei explicar, porque pra minha rotina hoje, seria muito melhor eu ser mais matutina. Mas, assim, eu consegui, assim, trazer meus horários um pouco mais cedo, porque eu preciso pra trabalhar. Mas, mesmo assim, eu não acho que eu nunca conseguiria me acostumar a acordar às 4:30 da manhã. Não sei, posso estar errada. Não sei. E aí, contem pra gente. Eu acho que não, eu acho que é personalidade. Aqui na Noruega a gente chama de personalidade A e B. A quem é de manhã matutino e B quem é noturno. E, tipo, não sabia. Tá tudo bem também, é só uma personalidade diferente, é só uma... então não sei, é que é uma coisa que realmente eu nunca... Eu consegui me disciplinar a fazer tanta coisa e acordar cedo, eu nunca consegui. Mas enfim, seguindo a rotina de pessoa fitness, de pessoa Natália, pessoa tipo na noite de 17 de abril de 2016, às 7h55 da noite, ela fez o seguinte post na timeline dela do Facebook. Eu vou colocar esse post nas imagens de apoio para os apoiadores depois. Eu não sei se vocês lembram, sabe essas imagens bem populares em 2016 que todo mundo postava, que era tipo keep calm and bababá. Todo mundo postava aí. Fique tranquilo e faça não sei o que, aquela... Tipo, vá pra praia. Desse estilo, essa identidade visual, só que escrito if it's raining, we're still training, que é rima em inglês, né? Tipo, ou seja, se estiver chovendo, ainda iremos treinar. Porque o tempo tava bem ruim aquele dia, tipo, daqueles dias, né, lá no Texas. E aí, na legenda dessa imagem, ela dizia: sem desculpas, vocês são gladiadores. Amanhã começa a semana 1, entre parênteses, resistência. E é dia de exercícios com pesos. Se você usou as mesmas cargas nas últimas 2 edições desse programa, está na hora de aumentar as cargas. Às 5 da manhã, treinamos na Creekside Church of Christ. Nos encontramos em frente aos balanços. Às 5 da manhã com chuva, eu ia mandar a Miss tomar no cu. E era isso. Eu ia ser uma gladiadora traíra. Você ia ser o Russell Crowe lá, que se recusa a lutar. Are you not entertained? Mas, gente, ela era assim, e a ideia eu não sei se você vai lembrar, porque era uma coisa que tava muito na moda nessa época. Inclusive tem um episódio de Desperate Housewives que tem essa cena, né, desses campings de gladiador, assim. Sim, tava super na moda. Eles tentam simular, eles chamam de bootcamp, né? Eles tentam simular os treinamentos do exército num treino pra, basicamente, esposas troféu, né? A galera da maromba, dona de casa, uma coisa assim. Mas nesse caso, acho que nem era só pra esse povo, porque era 5 da manhã, deve ser pra quem tem um trampo às 7, às 8, né? Não, todo mundo. São treinos legais, é que às 5 da manhã com chuva... Ela tinha isso, ela ia na chuva mesmo, era isso que o povo... E não só ia na chuva, como ela ia na chuva sorrindo, tem foto dos treinos. Como tudo era muito divulgado, então tem foto de um monte de treino, e isso é importante pra mais pra frente, guarda essa informação. Tá. Então tem um monte de fotos, você vê ela não só lá às 5 da manhã, mas sorrindo, pulando. Então ela contagiava as pessoas, sabe? Não. Então, como ela ia acordar muito cedo, ela foi dormir muito cedo. Ela foi dormir perto das 9 da noite. Você precisa. Ela se programou pra acordar perto das 4 da manhã. Das 3 da manhã, desculpa. Ela ia acordar perto das 3.
Antes de dormir, então, o Brandon, o marido dela, ele não tava, ele tinha ido pra uma viagem de pesca. Então ela ligou pra ele antes dela deitar pra avisar que ela tava indo deitar, pra dar boa noite, pra desejar uma boa pescaria pra ele no dia seguinte. Às 4h18 da manhã... Oi? Doce. Doce, eu achei doce também. Às 4h18 da manhã do dia 18 de abril de 2016, ela chegou no estacionamento da Creekside Church of Christ e, em decorrência da chuva, ela, tipo... Normalmente, se era uma garoa, eles até treinavam, mas estava chovendo de um jeito que ela ficou com medo das pessoas escorregarem. Sim. Tipo, se machucarem durante o treino, porque eles usavam colchonete e tal. E em situações assim, como ela era uma pessoa muito querida na comunidade, se não me engano, eu não achei essa confirmação nas minhas fontes, então eu não tenho certeza, mas em alguns lugares dizem que ela frequentava essa igreja também. Então ela tinha... De qualquer maneira, o relacionamento que ela tinha com o pessoal da igreja era bom a ponto deles darem uma cópia da chave pra ela e falarem, olha, quando estiver chovendo muito, pode usar aqui dentro, não tem problema. Você treina super cedo, só deixa... Sim, só deixa tudo limpo depois, mas pode usar. Tá tudo vazio, ninguém tá usando, fica à vontade. Então ela pensou, ok, vai ser um desses dias de fazer uma aula indoors. Qual que era o plano dela? Era levar as coisas pra dentro lá do salão da igreja e esperar o pessoal na frente dos balanços e levar o povo pra dentro da igreja. Os primeiros alunos dela começaram a chegar alguns minutos antes das 5 da manhã. Por volta das 4h30, por aí. E eles chegaram, foram pros balanços e não encontraram a Missy lá. Ai. Eles deram a volta, olharam, viram que a porta da igreja estava aberta e pensaram, a gente já treinou dentro outros dias. Vai ver que a chuva tá demais, então vamos entrar, ela deve estar lá dentro. Então, não era nada que nunca tivesse acontecido antes, nada muito anormal, fazia sentido. Eles só acharam meio estranho ela não estar esperando por eles, porque normalmente eles encontravam ela no lugar combinado, até porque nem todo mundo via o Facebook antes de sair pro treino, tipo de manhãzinha, de madrugada, né? Tem gente que nem tá acordada direito. Infelizmente, os alunos encontraram a Missy caída, com o rosto pra cima, rodeada de cacos de vidro de origem desconhecida. Oxi. Algumas fontes relatam que havia uma arma de fogo próxima ao corpo, e essa arma não era dela, da Missy, e não parecia ter sido disparada. Não tava soltando fumaça, não tava quente, nem nada assim. Mas eu não encontrei confirmação dessa informação, tá, gente? Como muitas outras coisas envolvendo esse caso, a presença ou não dessa suposta arma nunca foi confirmada oficialmente pela polícia. Tá. Os alunos tentaram ressuscitação, chamaram o 911. A ligação para o 911 foi feita às 5h06 da manhã. Uma ambulância chegou bastante rápido, porque por conta do horário não tinha muito trânsito, não tinha muitas chamadas, mas não tinha nada que pudesse ser feito. Ela foi declarada morta no local. Mas, gente... Sim. Do nada. É bizarro. Que medo. Como que alguém pode morrer assim? O que aconteceu? Me conta. Eu vou te contar. Rápido. Vou só te mandar um vídeo que é importante pra... a chave dessa história é esse vídeo. Fica com esse vídeo aí, eu vou te falar a hora de olhar. Ah, tá. Ai, para. Pode pausar. Daqui a pouquinho, fica tranquila, não é nada demais. Tá. Durante o processo de investigação, então, a polícia constatou que as câmeras de segurança do estacionamento da igreja estavam desativadas tinha um tempo já. Sabe quando você põe a câmera, para de funcionar, mas você deixa lá para as pessoas acharem que tem câmera e não... Enfim, é esses negócios, essas câmeras fake. Eu não sei, tô falando, não quero dizer que elas sejam fake, elas não estavam funcionando, estava desativada, parou de funcionar e por algum motivo ninguém consertou. Mas, dentro do estabelecimento, tinham câmeras de segurança com sensor de movimento. E foram essas câmeras que captaram as evidências que tornaram esse caso tão conhecido e enigmático no universo True Crime. Foi esse o vídeo que a Juliana me mandou quando recomendou o caso. Então, como eu comentei, a gente vai colocar esse vídeo no Instagram para vocês pitacarem. Mas eu também vou descrever para vocês o que a polícia viu e você vai ver esse vídeo agora. Agora você pode dar play no vídeo. Quem que tá entrando ali? Pois é. É um homem com capacete? Parece que ele tá com uma jaqueta que diz polícia, alguma coisa assim, que diz... Sim. Ele tá com o uniforme da SWAT, da tropa de choque da polícia. Então. De capacete, tá com... Gente...
Tipo, ele tá abrindo todas as portas da igreja. Você percebe que ele não tá com pressa? Não, nenhuma. Ele tá de boa. Não, ele não tá nervoso, ele não tá agitado. Ele tá procurando alguma coisa. Ela tava no lugar errado na hora errada. Ou, vamos ver, vamos falar disso. Às 3h, então, eu vou narrar pra vocês mais ou menos o vídeo. E, Nath, me ajude agora que você viu também a completar, né? Escrever o melhor possível. Às 3h50 da manhã, o sensor de movimento foi ativado. E as câmeras revelaram uma pessoa vestida com o uniforme completo da tropa de choque da polícia, incluindo a balaclava preta, um capacete com uma lanterna grudada em cima e um colete à prova de balas. Sim. Com polícia escrito em letras garrafais atrás. Essa pessoa é vista carregando um martelo, que ela segura enquanto ela caminha com aparente tranquilidade pelos corredores da igreja. Esse martelo é usado para quebrar algumas coisas aleatórias dentro de algumas salas e nos corredores da igreja. Sim. Essa pessoa abre algumas portas, quebra algumas coisas, entra no banheiro, sai do banheiro, se dirige até uma sala na frente do banheiro, quebra alguma coisa na entrada da sala e some da linha de visão da câmera. Depois que ela sai da linha de visão da câmera, essa pessoa encontrou a Missy numa sala e acabou com ela na base da martelada. A causa exata da morte da Missy nunca chegou a ser divulgada pela polícia, mas os peritos confirmaram que as marcas encontradas na cabeça, no pescoço e no peito eram compatíveis com o martelo visto nas câmeras. Gente. Os peritos que analisaram essas câmeras de segurança afirmaram que a pessoa que foi vista caminhava mancando. Se você reparar, ela anda com... eu achei que ele tava só, tipo, sendo cool. Que ele tava, tipo, sendo swagger, sabe? Que ele tava andando como se ele fosse humano. Então, talvez, a gente não sabe. Tipo, a gente percebe só que ela não anda, tipo, como uma pessoa... Vamos fazer uma enquete. Mano ou manco? Ai, meu Deus. Pior que eu não tinha nem pensado que podia ser um swag. Não, tipo, ele podia ser de algum... Sabe quando você tá com... Porque ele tá com o uniforme da polícia. Então, ele tá cheio de marra. Ele tá, tipo, andando como se ele fosse autoridade. Sim. Ele tá total autoridade aqui. Ele tá, tipo, sou a polícia, ninguém vai me pegar, ninguém encosta em mim. Essa, tipo, pra mim é o swagger. Gente, vocês vão ver essa imagem, depois vocês contam pra gente se vocês acham que é swagger ou se é manquidão. Se é mano ou manco. Perícia afirma que essa pessoa anda com os 2 pés virados pra fora. Sim. E com eles chamam de stutter, tipo, que é tipo um padrão manco de caminhada. Não sei, como é que você traduz, tipo... o pé tá 10 pras 2. Isso, é isso. O pé 10 pras 2 e o... Eu não acho que ele tá mancando, eu acho que ele tá, tipo, marrento mesmo. Talvez seja, isso já mudaria muito. Você vai ver o que essa manquidão deu de problema. Mas enfim... De acordo com a perícia também, a perícia analisou a altura da pessoa em comparação com as portas. Sim. Por conta, né, deu pra estimar que a altura dessa pessoa seria entre 1,57 m e 1,72 m. Tá. E a polícia também diz que essa pessoa teria um gingado feminino. Tá, ok. Ele fala... Não tem nada de gingado feminino aqui. O termo, eu até peguei, é que eu não achei uma tradução melhor, gente, mas eles falam feminine sway. Tipo, essas são as palavras exatas que a polícia usa na coletiva. A feminine sway, um gingado feminino, né? Um andar feminino. Uma malemolência. Uma malemolência, sway é isso, eu não sei o que dizer. Mas eu achei que ele tava só marrento mesmo. Então, essa combinação de altura e gingado, entre essas malemolência, swag, sei lá, fez com que a polícia dissesse não poder descartar a hipótese de que o assassino fosse mulher. Muito embora também pudesse ser um homem de estatura um pouco abaixo da média para os padrões estadunidenses. Antes que alguém venha me cancelar, não sou eu falando, segundo um levantamento divulgado pelo worlddata.info, a altura média do homem nos Estados Unidos hoje é 1,77 m. Então... seria abaixo da média, porque o máximo é 1,72 m. Antes que alguém me cancele, falar que eu tô... gente, se acalma. Foram encontradas marcas de arrombamento em uma das portas traseiras da igreja, indicando que o assassino tinha entrado por ali.
A princípio, a teoria da polícia era bem o que você disse mesmo, vendo as câmeras. Eles pensaram a mesma coisa que você, foi o mesmo... Eles pensaram, ó, a coitada da Missy, tipo, surpreendeu um assaltante. Em meio ao roubo da igreja. Entretanto, uma análise simples das evidências revelou que essa hipótese era bastante improvável por alguns motivos. Por quê? O que acontece? Quando você tem um latrocínio, né, um assalto seguido de morte, normalmente o latrocínio acontece porque o assaltante está muito nervoso e mata a pessoa por acidente. Correto. Ele tá muito calmo no vídeo. Verdade. Ele ou ela, essa pessoa não parece estar com pressa, ela não parece estar nervosa e ela não olha para objetos de valor, ela parece no tempo todo do vídeo que ela tá procurando alguém, não alguma coisa. Porque ele tá abrindo as portas, mas ele não tá inspecionando nada. Ele não tá com cara de quem tá procurando... Repara que... Ele não tá procurando objetos de valor, porque daí você ia ter que procurar nos lugares. Ele só abre a porta e fecha logo. Ele não tá procurando... Você repara que parece que ele já conhece ali? Sim. Ele vai direto, ele tá familiar com o ambiente. Sim, ele tá só, tipo, abrindo e fechando as portas como, ok, não tá aqui. Ele não tá indo no quarto não faz exatamente, e procurando alguma coisa de valor. Exatamente. Ele sabe o que ele tá procurando. Ele sabe o que ele tá procurando. Exatamente, porque todo mundo sabia onde ela tava. O Facebook dela é aberto, você consegue ver hoje o post. Sim. Então, além dessa, tipo, dele estar tranquilo, né, dessa percepção de que é uma pessoa que tá sem pressa, essa pessoa do vídeo não é vista em momento algum tentando carregar objetos ou mesmo procurando por objetos de valor. A Missy estava usando joias quando ela foi morta e nenhuma dessas joias foi levada. Mano. Ela também estava com as chaves do carro, que também não foi levado, e dentro do carro tinha um iPad e outros objetos de valor que teriam sido levados se fosse um contexto de assalto. Sim. Além disso, né, tem o fato de que Creekside era considerada uma igreja pequena. A igreja não era uma igreja famosa por receber grandes dízimos, não era uma igreja que tinha objetos de valor. As coisas de maior valor que tinham lá eram os equipamentos de som que não foram levados. Tá. Não, então ele não queria nada de lá. E fora que, assim, é um outro fator que a gente tem que levar em consideração. Dallas tem igrejas muito grandes. As mega churches, pentecostal, aquela Sim. coisa toda que parece um show, né? Então, assim, se você tá pensando numa pessoa que decide roubar uma igreja, por que ela vai roubar uma igreja do tamanho de Creekside, Pequena. Sendo que... E não levar nada. Nada. De acordo com os administradores do prédio, nada foi roubado. O único prejuízo que a igreja teve foi as portas que foram arranhadas e os vidros quebrados. Tirando isso, nada foi mexido. Não. Consequentemente, todas as evidências apontavam para um ataque direcionado a Missy. Especialmente se a gente considerar, né, que ela tinha postado na linha do tempo dela no Facebook que ela estaria naquela igreja naquele horário. Uhum. Por isso, jovens, fica a dica da tia, nunca postem stories com a sua localização precisa, Ai, gente, pelo amor de Deus. Você posta, estava nesse bar depois que você já saiu do bar. Exatamente, é isso. Se vocês forem pra rolê, não marquem a localização. Se vocês forem postar em real time, que eu sei que às vezes a gente gosta de fazer isso. Se vocês forem postar, então, em tempo real, não marca. E se for marcar, deixa pra postar no dia seguinte. Ou depois que você já saiu de lá. Depois que você já vazou, você já tá em outra parte da cidade. Nunca poste um estou aqui ou estarei aqui. Jamais. A não ser que, sei lá, seja necessário pro seu trabalho, estarei nesse evento. Mas tirando isso, não. As tias amam, as tias ensinam. A gente briga porque a gente ama. Exatamente. Então, cuidado. Porque, né? A primeira pessoa a ser questionada pela polícia, obviamente, foi o Brandon, porque ele era o marido dela. Claro. E, desde o princípio, ele foi descrito pela polícia como extremamente cooperativo. Ele tinha um álibi para o momento do assassinato. Ele estava, como eu comentei, numa viagem de pesca, né, no Mississippi, enquanto a Missy estava em Creekside. E essa viagem foi confirmada através das imagens das câmeras de segurança da rodovia
e dos recibos de cartão de crédito de diferentes estabelecimentos pelos quais ele parou. Tipo, abastecer carro, comer, etc. Não confio. Quero falar com pelo menos 3 peixes com quem ele falou naquela viagem. A gente vai falar mais disso. O Brandon também afirma... Não dos 3 peixes, a gente vai falar mais do Brandon. Não dos... o Brandon também afirmou que o casamento era sólido e que ele nem sabia de ninguém que tivesse qualquer problema com ela. Perguntaram, você acha que, tá bom, não foi você? Você sabe de alguém que teria alguma rixa? Ele falou, eu não sei nem de treta, tipo, de discussão que ela teve. Muito menos de alguém que fosse odiá-la a ponto de querer ela morta, sabe? E como que ele tava? Ele ficou bem abalado? Ele ficou devastado. Até hoje ele... eu ia falar disso mais pra frente, mas ele fala que, tipo, quando ele foi sair, ela acordou mais cedo que ele. E ela deixou uma mensagem de voz que ele tem até hoje, que ele ouve às vezes só pra ouvir a voz dela. Mais tarde eu vou ler, a mensagem tá mais pra frente no roteiro, mas ele ficou bem mal, assim. Tadinho. Tipo... Mas assim, gente, depois daquilo que você fez comigo naquele outro caso lá, eu não ponho minha mão no fogo por mais ninguém. Esse caso tá aberto ainda. Assim, mas assim, eu pessoalmente não acho, mas a gente não sabe. Enfim. Ele disse, então, que a última conversa que ele teve pessoalmente, assim, não pessoalmente, tipo, por telefone com ela, que não era uma mensagem, nada, foi na véspera da morte dela, no dia 17 de abril, por volta das 7, né? Ele ligou pra avisar que tinha chegado bem no Mississippi, que tava tudo certo. E o telefone dele, a análise do telefone dele confirmou isso. Que essa ligação aconteceu no horário que ele disse que aconteceu, e as torres que pingaram estavam no local em que ele disse que estava. Tá. 4 dias depois, em 22 de abril de 2016, os investigadores anunciaram terem o que eles julgaram ser uma reviravolta no caso. O dono de uma lavanderia próxima acionou as autoridades por ter recebido de um dos seus clientes uma camisa manchada de sangue. O que era suspeito não só pelo timing do crime, mas também pelo fato de que o cliente em questão era o Randy Bevers, o pai do Brandon e sogro da Missy. O Randy teria dito aos funcionários da lavanderia que o cão dele tinha brigado com o cão da Christy, que era filha dele, irmã do Randy. Não, desculpa, irmã do Brandon. Tá. E que ao separar a briga entre os dois cães e pegar o cão dele no colo para levar no veterinário, a camisa teria ficado manchada. O Randy foi chamado para depor. E assim, gente, nisso a imprensa já estava enlouquecida com esse caso. Claro. E ele é filmado entrando na delegacia para depor. E ele chamou a atenção por conta da altura, porque ele tinha cerca de 1,70 m, e do jeito de caminhar dele, que foi comparado ao jeito de andar da pessoa filmada pelas câmeras de segurança da igreja. Marrento / manco / feminino. Eu vou te mandar o vídeo dele andando, porque eu sei que você ficou curiosa. Peraí. Sim, fiquei. Nossa, a Missy era saradíssima. Ela era linda. É só pra você ver o jeito que ele anda. É um vídeo disso, tipo... Existe um vídeo... Esse caso foi, tipo... Gerou tanta histeria, assim, tanto fuzuê, sei lá, que tem vídeo do YouTube só pra mostrar o jeito que esse cara anda. Pra você poder comparar, sabe? Ah, eu também achei. Também? Um monte de gente achou. Eu também achei. E o porte, o corpo dele é parecido. É que quando tava na coisa da polícia... Mas olha como ele mexe os braços, é igual. Então. É que quando ele tava vestido de policial, você não sabe se aquilo era barriga ou se era um colete salva-vidas. Mas agora a gente tá vendo que é uma barriguinha de chope. Mas calma que não dá pra saber se é ele ainda, Natália. Não dá, mas assim, vou apostar nele. Então. Vamos ver até o final dessa saga. E assim, toda a internet tava concordando com você. Todo mundo viu isso e falou, gente... Entretanto, os exames confirmaram que era sangue canino na camisa. Tá. E a história do Randy foi confirmada pelas câmeras de segurança da clínica veterinária. Ele foi realmente carregando o cachorro vestindo aquela camisa pra clínica. E por outros membros da família. Tipo, eles estavam... Parece que a família, eles sempre se encontravam, estavam sempre fazendo coisas juntos. E tinha muita gente junta quando os cachorros brigaram.
Parece que foi um rolê meio assim, tipo, eu vou te visitar, mas eu só levo o meu cachorro em todos os lugares que vou, sabe? Sei. E aí o cachorro da casa brigou com o cachorro que veio de fora. Sim. Foi uma situação meio assim, então foi testemunhada por um monte de gente. Tá. Além de tudo isso, ele tinha um álibi pra manhã do assassinato. Ele tava na Califórnia no momento em que a Missy foi atacada. Ele tava numa viagem de golfe. Eu preciso falar com 3 tacos de golfe que viram ele. E essa informação foi confirmada com os recibos dos voos e dos cartões de crédito. Fraude. Tipo, ele estava gastando dinheiro. O cartão dele estava lá, pelo menos. Tipo. E pessoas viram ele lá, jogando golfe. Ele foi jogar golfe com outras pessoas, sabe? Tá bom, vai. Então, tanto que assim, a família Bever chamou uma coletiva de imprensa na qual ela agradeceu o dono da lavanderia por acionar a polícia. Uhum. E ela pediu que outras pessoas que pudessem ter informações sobre o caso fizessem o mesmo que fosse pra falar deles mesmo. Uhum. E sobre ter sido considerado suspeito, o Brandon diz: eu queria tirar meu nome da mesa para que eles pudessem passar logo para algo relevante. Correto. E sobre o interrogatório, ele disse: quando me disseram que tinham as imagens, eu pensei que os investigadores tinham um vídeo do assassinato real acontecendo. Eu estava morrendo de medo que eles tivessem isso e fossem me mostrar. Ai, coitado. Assim, gente, fizeram uma análise. Ele deu o telefone, tá? Ele foi bem cooperativo, assim. Uhum. Ele deu o telefone para olharem, e aí uma análise dos telefones celulares da Missy e do Brandon mostrou que o casamento não ia tão bem das pernas quanto o Brandon fez parecer no interrogatório. Ok. Só que assim, como muitas outras coisas nesse caso, a gente não sabe por quê. Tipo, isso me enlouquece muito nesse caso. Eu entendo porque a polícia faz isso, mas, por exemplo, o que a polícia diz é: o casal estava passando por um momento difícil e tendo discussões. Eles não deram acesso às mensagens e eles não falam. A única coisa que eles falam é que as discussões eram sobre infidelidade e problemas financeiros. Tá, mas isso também é o quê? 100% Só que dos casais que existem na face da Terra? Tipo, problema financeiro todo mundo Mas tem. então, tudo que a polícia fala é que analisou os celulares do casal e que encontrou algumas mensagens que indicavam questões de fidelidade e problemas financeiros, mas não fala nem de que lado. A gente não sabe se era o Brandon, a gente não sabe se era a Missy, a gente não sabe se eram os dois, a gente não sabe se... Fala só que é questões de fidelidade, eles podiam estar falando de abrir o relacionamento, eles podiam estar falando de... sei lá... Podia ser qualquer coisa. A gente... Pode ser que os dois estivessem se traindo, a gente não sabe. Uhum. A polícia informou também que encontrou algumas trocas de mensagem de caráter mais íntimo no telefone da Missy, mas que só por uma análise dessas mensagens não era possível determinar se a Missy estava tendo um caso com alguém ou se tratavam apenas de amizades mais íntimas. Tá. Então você vê, a gente não sabe com quem, a gente não sabe de quê. E é muito difícil pra mim falar sem ter tido acesso a essas mensagens, né? Mas, pelo que eu entendi, era assim... a polícia não encontrou nenhuma conversa que envolvesse a Missy marcando encontros às escondidas com ninguém. Ela não encontrou nenhuma conversa sexualmente explícita, não encontrou nenhuma troca de fotos íntimas, nem nada. Mas havia conversas mais carinhosas com outras pessoas que provavelmente não seriam consideradas apropriadas caso fossem expostas. Tá. Então, de repente, era uma coisa que era ruim o suficiente para o casamento, mas que não apontasse para absolutamente nada em relação ao caso, e a polícia resolveu resguardar a privacidade do casal. Sendo já que ela morreu. Porque, tipo, se não vai adicionar em nada... Exato. Entendeu? Por que divulgar e destruir a privacidade deles? Essa mulher que foi assassinada brutalmente, que era amada pela comunidade e foi brutalmente assassinada numa igreja. Pra que você vai destruir a reputação dela e o casamento dela, a privacidade dela, se isso não vai ajudar em nada o caso? Exato. E eu acho que vale pros dois lados, assim, se teve alguma coisa da parte dele. Era um casal que tem 3 filhas, hoje ele é um pai viúvo de 3 filhas. Você vai querer mesmo arrastar a reputação desse homem na lama para as meninas terem que lidar com a perda da mãe e a humilhação de saber que o pai trocou foto com sei lá quem, não sei, ou sei lá, sabe? E achar na internet as conversas do pai, uma coisa, sabe? Desnecessário. Eu penso que foi uma coisa assim mesmo. Eu penso que foi esse cuidado e o fato que, assim,
A gente sabe também, até pelo que a gente contou naquele caso que a gente fez de Delphi há alguns meses, que às vezes a polícia guarda algumas informações do público para conseguir diferenciar uma denúncia verdadeira de uma denúncia falsa. Ou uma confissão verdadeira de uma confissão falsa. Isso. Então, normalmente a polícia pede informações que não estejam na mídia. É uma das coisas que ajuda, né, a confirmar a veracidade de uma confissão ou de uma denúncia. Então, às vezes também pode ser isso. Eu imagino, não sei, tá, gente? É uma opinião pessoal minha. Eu acho que ela devia estar tendo tipo um emotional affair. Um flerte. Um flerte, sabe? Tipo, porque ela era personal, às vezes se aproximou mais de um aluno que começou a mandar mais mensagem, mas só pra, tipo, dar bom dia, fala do dia, dar boa noite, mas é só isso, não passa disso, fez bem pro ego dela. Era só pra massagear o ego, a autoestima dela. Ou às vezes o marido pode ter visto e ficado enciumado por não achar apropriado, e às vezes foi alguma coisa assim. Não foi nada sério a ponto da polícia se sentir na necessidade de divulgar nada além disso. Tá. De qualquer forma, a polícia optou por seguir essa linha investigativa e interrogou amigos próximos da Missy em uma tentativa de entender se o assassino poderia estar ligado a essas mensagens que a gente não sabe quais são. Tá. A gente nunca vai saber, mas como falam da possibilidade do assassino ser uma mulher, pode ser uma amante de algum deles, ou até dos dois, sei lá, eles fizeram homenagem, a gente não sabe, gente. Enfim, ou um admirador, um stalker, que tenha se sentido rejeitado, que podia estar dando em cima dela, e de repente o Brandon descobriu, eles brigaram, ela cortou, e o cara ficou puto, ou a pessoa, a mulher ficou puta, a gente não sabe, uma coisa assim. Nisso, uma amiga da Missy, cuja identidade não foi revelada, comentou que dias antes do assassinato, a Missy tinha mostrado para ela algumas mensagens bizarras que ela tinha recebido de um perfil de um homem desconhecido no LinkedIn, um homem X. A polícia nunca encontrou essas mensagens que essa amiga indicou, ou a Missy deletou as mensagens pro Brandon não ver, ou essa pessoa deletou as mensagens. Essa conversa nunca foi encontrada. Tá. Mas era uma conversa estranha. Era uma conversa bizarra. Essa amiga descreve essa conversa, mas a polícia não fala o que foi dito. Tá. E essa amiga diz que a Missy mostrou as mensagens. Então ela viu essas mensagens no celular dela. Tá. Mas a polícia encontrou uma série de outras conversas descritas como familiares e flirtatious, tipo em tom de paquera, de flerte, e íntimas. A gente não sabe nem, gente, se o que a polícia disse foi: encontramos conversas familiares, flirtatious e íntimas. A gente não sabe se era com uma pessoa só, a gente não sabe se era com várias pessoas, a gente não sabe quantas pessoas estavam nessas conversas. E a gente também não sabe o nível de flerte, porque pode ser ela simplesmente sendo um flerte, assim, tipo, sabe, aquela pessoa que tá sempre flertando com todo mundo simplesmente porque o business dela é vendas. Sim, e ela precisa promover o business dela, então ela tá sempre, tipo, tratando todo mundo como se fosse um flerte. Sim. Então a gente não tem nada, gente, a gente não tem esses detalhes. O que a gente sabe é que a pessoa ou pessoas dessas conversas foi procurada pela polícia e o envolvimento da galera do LinkedIn foi descartado. Tá. Então, gente, nessa linha de caso, não caso, caso, não caso, um colega de academia da Missy chamado Mark disse no depoimento dele que a Missy estava se comportando de forma estranha nos dias que antecederam sua morte. E ele disse, inclusive, que ela chegou a faltar na academia alguns dias, o que era muito incomum, tendo em vista que ela passou anos frequentando o local diariamente. Ela tinha essa mentalidade Camp Gladiator mesmo. Tá. Ela ia, faça chuva, faça sol, de qualquer jeito. Então, ela não vir sem estar doente era uma coisa que chamava atenção. É muito estranho. Se essa pista levou a algum lugar ou não, a gente não sabe, mas a polícia nunca se manifestou sobre qualquer desdobramento dessa pista em particular. E, gente, paralelamente, a cidade estava obcecada com esse caso, porque era assim, tipo, que podia ser qualquer um de nós. Olha quem mataram na igreja, 5:30 da manhã. Você sempre ouve, né? Na igreja ela não tava.
quando uma mulher morre. Então, assim, era a ameaça à família tradicional texana, esse assassinato. Porque ela não fez absolutamente nada de errado. Ela tava lá pra treinar na igreja. Ela estava lá pra trabalhar. Rodeada de comunidade pra trabalhar, Então não tem absolutamente nada que você possa falar dela. E assim, a mulher texana, loira, de olho claro, sarada, bronzeada, cristã, provavelmente republicana. Mas assim, foi uma ameaça direta ao estilo de vida de muita gente, sabe? Tipo, nossa, Sim. Podia ser, não existe mais lugar seguro. Sim. Não existe mais horário seguro, não existe, sabe? E ninguém mais está seguro. Eu sei que a obsessão, né, chegou num level que... Thanks, Obama. que algumas pessoas da cidade chegaram a criar uma página no Facebook intitulada The Murder of Terry, Missy Bevers, ou O Assassinato de Terry, Missy Bevers. Gente, essa página era basicamente gente da cidade fofocando, falando que eles achavam que tinha sido e por quê. É sério. Ai, as tias do Zap na assim, época. só que na época o Facebook não era tão coisa de tio, então era todo mundo, né? 2015, Sim. 2016 era o ápice do Facebook, né? Tava todo mundo pitacando, assim. Era o Instagram de hoje, né? E aí, eles ficavam nesses fóruns o dia inteiro jogando. Às vezes, sei lá, era aquela coisa assim: você não gosta daquela menina que estudou com você em 1996. Você vai falar que você acha que foi ela. E você vai achar um motivo pra falar por que você acha que foi ela. E aí, o problema é que a galera acabava, tipo, chamando a polícia. Ai, meu Deus. Pra fazer a denúncia anônima da pessoa que você não gosta por N motivos. Se acalmem. Então, revirando esse chorume das teorias e tal, o que eu achei tipo, que faz algum sentido é que tinham pessoas da cidade que diziam não acreditar que a Missy estivesse com medo de alguém. Porque quando o Mark diz que ela chegou a faltar na academia sem estar doente e tal, teve quem especulou que ela poderia estar faltando para evitar alguma pessoa da academia. Claro. Nessa linha do affair, né? O que, se fosse o caso, faria com que, né, tivessem que investigar quem frequenta essa academia para ver quem passa mais tempo com ela, né? Sim. Que provavelmente seria a pessoa que poderia ter algum rancor ou que, sei lá, um fim de caso que acabou mal, né? A gente não sabe. Mas, como eu falei, tinha quem discordasse e não achasse que a Missy estivesse com medo de alguém. Porque o Texas é o que eles chamam de um open carry state, né? Que é um estado de porte aberto. Nos estados estadunidenses, que são conhecidos como open carry states, né? As pessoas podem portar armas de fogo abertamente sem nenhum tipo de licença especial, desde que elas sigam as leis estaduais. Tá. E a maioria desses estados permite o porte aberto de armas longas para autodefesa doméstica, prática de tiro-alvo e caça legal. Só para dar um panorama, a principal diferença entre o open carry e o concealed carry é a visibilidade, tá? O open carry normalmente é o porte de arma abertamente à vista de todo mundo, e o concealed você tem que andar com a arma escondida embaixo de roupas largas ou no coldre. Tá. Mas eu só falei tudo isso porque a Missy tinha uma arma registrada no nome dela e ela andava com essa arma na bolsa. Mas no dia da morte dela, essa arma foi encontrada dentro do carro dela. Dentro da bolsa. Ela não tirou a arma do carro em momento algum. Ou seja, com medo ela não tava. Exato. Assim, não faria sentido que uma pessoa que estivesse se sentindo ameaçada saísse de madrugada, no escuro, né? E largasse a arma no carro, sendo que ela tenha direito, tipo, o Estado dá pra ela o direito de andar armada. Ela poderia. Eu penso que, né? Ou ela saiu com essa arma e ela simplesmente esqueceu no carro. Mas quando você tá com medo de alguém, você não vai, você volta pra pegar. É verdade. É verdade. É isso que eu tô pensando, por isso que eu não sei, né? Eu até pensei, porque eu pensei muito nesse caso quando eu tava escrevendo. Eu cheguei a pensar, de repente, ela podia não ser uma boa atiradora, né? De repente ela tem a arma porque às vezes o marido quis que ela tivesse e ela de repente não sabia atirar, né? Mas aí eu fui fuçar nas redes sociais dela, que como eu falei ainda estão ativas, e eu encontrei uma foto de uma das filhas mais novas dela, que devia ter uns 10 anos, com uma espingarda cor-de-rosa que não parece ser de brinquedo. De maneira que assim,
Eu não vi fotos da Missy armada, tá? Mas tem tanta foto da filha dela armada. Elas praticavam tiro. Elas sabiam que o que elas estavam fazendo. Eu imagino que ela, enquanto educadora e como mãe, ela não deixaria as filhas atirarem sem ela saber atirar também. Com certeza. Até por uma questão de segurança das filhas, né? Sim. E, gente, só mais um adendo antes de vocês darem hate na Missy. No Texas, é considerado normal levar crianças com idades entre 10 e 12 anos pra caçar pela primeira vez. Então, pra gente, parece meio absurdo uma criança de 10 anos com uma espingarda, mas no Texas isso é considerado normal. Existe, inclusive, um programa estadual destinado a crianças de 9 a 17 anos, chamado Texas Youth Hunting Program, em que essas crianças aprendem a manejar armas de fogo e outros equipamentos de caça. Então, assim... gente, a cultura é diferente. A cultura é diferente. É por isso que a cada 2 semanas tem um tiroteio lá. Inclusive, eu tenho uma amiga que fez high school no Texas e ela falou que é assim mesmo. Que é normal, tipo, fim de semana levar as crianças pra atirar. Em alguns lugares do Canadá também é assim. Bom, gente, então tem essa... levantou-se essa possibilidade dela estar com medo de alguém ou não. Então a gente sabe que ela faltou na academia alguns dias sem estar doente, mas a gente não sabe por quê. E a gente sabe que ela tinha uma arma registrada no nome dela. Não sei se ela era uma exímia atiradora, mas pelo menos atirar ela sabia. Uhum. Até porque eu não acho que você vai andar com uma arma na bolsa se você não souber atirar, né? Se você não souber mexer e tal, né? Não sei, não. Tem um monte de gente que adora carregar uma arma e não sabe. Mas eu penso que pela cultura do Texas de tiro, ela é texana, nascida e criada ali. Não, ela deve ter tido contato com arma a vida toda, ela deve ter provavelmente aprendido nova. Mas a gente não tem certeza, essa informação a gente não tem, se ela era uma boa atiradora ou não. Uhum. Então, a princípio, a cidade toda desconfiou da família, porque não tem muito mais pra onde ir, né? Porque mesmo a família tendo cooperado 100% com as autoridades, e até mesmo agradecido o dono da lavanderia por ter ido à polícia... Não, tipo, quem mais poderia ser, sabe? Não tem muita explicação, não tem muito... Eu sei que aí o que aconteceu? A galera no Facebook tava falando cada vez mais do Randy, tinha gente que teorizava que o Brandon podia ter combinado pro Randy matar a esposa dele e dele ir pro Mississippi pra não desconfiarem dele. Sim. Então, tava se falando disso, até porque, realmente, você vê o Randy andando e você vê a pessoa do vídeo andando, é parecido. É muito parecido. Os braços, o modo como ele caminha, com aquele pé 10 para as 2, e os braços, é muito parecido. Então, e a hostilidade e a desconfiança foram aumentando contra a família. Eles começaram a ser tratados pela cidade como assassinos. O que também não tá certo, né, gente? Porque... Não, daí já é demais, né? Porque uma coisa é a gente achar que é parecido, outra coisa é ser... outra coisa é se hostilizar a pessoa, porque isso começou a acontecer, eles começaram a ser hostilizados na rua. E aí... Ou seja... E aí, chegou num nível em que a Christie, que é a cunhada da Missy, né, que é a irmã do Brandon, a dona do outro cachorro... Ela entrou na página do Facebook The Murder of Terry e fez um post para as pessoas que estavam lá acusando eles, né? Uhum. Eu vou ler o texto do post para vocês, eu traduzi aqui. Tenho certeza de que todos vocês, detetives do Facebook, não consultaram a American Airlines para verificar se o Randy estava no avião que ia para San Diego. Nenhum de vocês verificou com as companhias telefônicas se os telefones de Randy e VB, eu não sei quem é a VB, mas eu acho que é a esposa dele, a sogra da Missy, estavam realmente fazendo ping na área de San Diego no momento do assassinato. Afinal, é por isso que temos o FBI e a polícia, que já confirmaram isso, porque os detetives de poltrona simplesmente não têm essa habilidade. Não só isso, mas o FBI dirigiu até Biloxi, no Mississippi, para confirmar com outras pessoas na viagem de pesca que Brandon estava de fato lá no momento do assassinato, bem como verificou pings de torres de telefonia celular de que ele estava lá. Para aqueles de vocês que dizem que Brandon contratou alguém para fazer isso, mais uma vez o FBI observou e estudou minuciosamente todas as suas contas bancárias e não viu nenhuma grande movimentação financeira. Brandon foi grampeado pelo FBI, interrogado como você nunca imaginaria e sua história nunca mudou.
Se eu pudesse, sentaria com todos vocês em uma sala com uma lousa e mostraria tudo o que já sabemos sobre esse caso e quanto trabalho e quantas pessoas estão envolvidas nessa investigação. Uhum. Mas assim, também ninguém sabia disso porque a polícia não divulgou nada. Então, é difícil, É bom né? vir à tona e esclarecer. É bom vir a público e esclarecer o que tá acontecendo. Sim. Se não a polícia, a família pelo menos vir e falar, olha, gente, não é bem assim. É que eu imagino que a polícia deve ter pedido pra família não dar detalhe, pra eles Claro. poderem, né? É que teve uma hora que não dá, né? É que chega uma hora que você não consegue mais andar na sua cidade, Exato. porque as pessoas acham que você matou sua esposa. Então, eu entendo também a necessidade de se defender. E nem foi ele, foi a irmã dele que foi falar, né? E a gente sabe que a internet fica louca. É um monte de gente que fica E calma, especulando. que agora a internet vai ficar mais doida. Ai, meu Deus. Algumas semanas depois, surgiu uma nova pista. Ao avaliar as câmeras de segurança dos estabelecimentos vizinhos à igreja, a polícia notou um carro prata, modelo Nissan Altima 2010 ou 2012, com um adesivo oval colado no para-choque, estacionado em uma loja da rede SWFA Outdoors. SWFA Outdoors. É uma loja de equipamento de caça localizada a mais ou menos 1,5 km da igreja. Tá. Então esse carro chega no estacionamento vazio a 1h58 da manhã, apaga os faróis, circula o estacionamento lentamente, apagou e acendeu as luzes várias vezes enquanto circulava esse estacionamento e deixou o local por volta das 2h04 da manhã, indo em direção à igreja. A polícia disse para a imprensa que não acreditava que o carro estivesse conectado ao assassinato, mas pediu que o motorista se apresentasse de qualquer forma para prestar esclarecimentos. Claro. No final, Que gente, é estranho. É bem bizarro. Tem essas imagens das câmeras de segurança. A gente pode mostrar depois. Quer ver também? Quero. Cara, esse vídeo é muito estranho. É uma sensação... Sabe a sensação que eu tenho? A sensação não. O que parece é que alguém tá aprendendo a dirigir nesse estacionamento. Ou alguém que tá alterado de alguma coisa também, né? Sim, mas tipo, é uma coisa muito... muito bizarra. É muito... Ai. Bom, gente, quando essas imagens foram divulgadas, a internet ficou louca. Eu também. Porque eles divulgaram, assim, como o mesmo vídeo que você recebeu, a internet toda foi divulgado pela polícia. E todo mundo começou. Imagina que isso acontece na sua cidade. A galera começou uma verdadeira comoção para tentar identificar quem seria o dono daquele carro. Um parêntese, gente, vamos lembrar, o dono do carro nunca se apresentou, nenhuma pista sobre o dono desse carro nunca veio à tona, essa pista nunca deu em nada, tá? Gente. Ninguém sabe quem é essa pessoa até hoje. Mas a internet estava tentando identificar quem poderia ser, e nessa, eles acabaram chegando no perfil de uma mulher de 36 anos chamada April Sandoval. A April, ela era funcionária de um posto de gasolina localizado na mesma rua da igreja. Gente, a April tinha uma vida difícil. Ela é mãe solo de 2 filhos, um desses filhos tem necessidades especiais, e ela deu uma entrevista para o jornal Dallas Observer, em que ela comenta que ela mal tem tempo ou dinheiro para sequer pensar em aula de ginástica. Mas ela decidiu fazer esse curso do Camp Gladiator porque ela ganhou uma semana grátis em um sorteio que a Missy fez no restaurante Alice Court Barbecue, lá por 2015, assim. Tá. Eu acho uma coisa tão texana você ir pra uma churrascaria fazer sorteio de uma aula de... Eu acho, mas era a Missy, sabe? Ela, meu business, vamos lá, pessoa, sortear ginástica, yeah! Tá certo. Não, ela tava certa. Mas sobre esse processo, né, a April conta. Eu nunca tinha ganhado nada e tive muita dificuldade para perder o peso que ganhei nas minhas duas primeiras gravidezes. O pai dos meus filhos estava extremamente acima do peso e eu achei que valia a pena tentar dar um exemplo positivo para os meus meninos. Legal. Ela fez só 4 das 5 aulas que ela tinha ganho porque no último dia a mãe dela ligou para avisar que não ia poder olhar os filhos para ela. A mãe dela não parece uma pessoa muito boa, não. Mas enfim, ainda assim, gente, ela só fez 4 aulas.
ela falou que ela nem entendia as aulas direito, que era muito rápido, que ela nem conseguia fazer todos os exercícios, que eles colocavam uma música, gritavam, vai, faz não sei quantas repetições. Ela fazia 2 e já tinha acabado a música, entendeu? Pra ver se... Mas ainda assim, ela falou que, tipo, foi ok, sabe? Foi uma experiência, tipo, ganhei uma parada, eu nunca ganho nada, fiz. E como eu falei, a Miss é muito engajada, muito... era uma pessoa muito engajada, muito focada em redes sociais, então todos os grupos que começavam, você vai ver que tem foto no Facebook dela. Tá. Então a April foi fotografada numa das aulas, quando começou a turma. Ela nem tá, se não me engano, ela postava foto tipo de começo e final, sobre abertura e encerramento de cada módulo. E, se não me engano, ela tá na de abertura e não na de encerramento. Que ela não aguentou. Não, porque a mãe dela não podia ficar com os filhos dela, né? Sim. E isso já foi considerado. E, tipo, isso foi lá em 2015. Foi, tipo, meses antes do assassinato acontecer, né? E aí, gente, por conta disso, de alguma forma, a galera do Facebook achou essa foto com a April marcada. E por alguma razão começaram a fuçar profundamente na vida dela. Ai, gente, que desespero. Do nada. Qual motivo? Não sabemos. Foi do nada, assim. Alguém Se a mãe decidiu solo clicar... de 2 crianças, uma precisa de cuidados especiais e você ainda tem que lidar com a internet tentando saber se você matou a coach ou não. Meu Deus do céu. Ixi, e calma que piora. Porque, gente, sério, não tem motivo, não tem nada. O motivo da internet é que algum infeliz clicou em todo mundo marcado na foto. Em questão, na foto daquela turma em questão. E ela tinha esse carro? Então, não. Mas a mãe dela dirigia um Nissan Altima 2013. Não era nem o modelo descrito pela polícia. A polícia falava que eles estavam procurando um modelo de 2010 ou 2012. A mãe dela dirigia um Nissan Altima 2013. E a April postou na linha do tempo dela, alguns dias antes do assassinato, uma foto com o tornozelo inchado. Falando que a April trabalhava na loja de conveniência de do posto de gasolina que o padrasto dela era gerente, né? E teve um dia que ela caiu no trabalho. E aí ela postou uma foto, tipo, me machuquei, não sei o quê. E aí acharam que era por isso que ela estava mancando. No vídeo, que era ela, e que ela estava mancando no vídeo porque ela machucou o tornozelo. E a mãe dela dirige um Nissan Altima. E isso já foi meio que suficiente pra internet se convencer de que ela era uma suspeita. Mesmo que ela não conhecia a Missy, ela adicionou a Missy no Facebook porque ela ganhou o sorteio e a Missy disse que ela postava as aulas, os dias e os horários na linha do tempo, então... A April seguiu a Miss, virou amiga da Miss pra poder ir na semana de treino, mas eles já acharam que era ela. Por quê? Porque a mãe dela dirigia um Nissan Altima 2013. Nossa, gente. Gente, a partir daí... mental. Não, e aí começou um negócio que, assim, começaram a fuçar na vida dela e tudo que eles achavam, eles compartilhavam. Então, todas as decisões erradas que essa mulher já tomou na vida foram escancaradas e discutidas pela cidade. Descobriram que ela teve uma passagem na polícia por passar um cheque sem fundo. Coitada. Descobriram que ela tentou carreira militar e desistiu antes do processo de treinamento básico. Alguém achou o Pinterest dela e achou uma postagem meio bizarra que ela salvou no perfil dela no Pinterest, referente a um movimento político chamado The 3%ers. É um desses movimentos patriota norte-americano, estadunidense, que eles, né, se autodenominam salvadores da pátria e prometem resistência contra o governo federal para proteger a Constituição. Ah, claro. Assim, gente, a April se diz parte desse movimento e na entrevista que ela dá pro Dallas Observer, ela tenta chegar a explicar. Eu vou ler para vocês uma tradução livre, bem fiel ao que ela disse sobre essas crenças delas. Vai soar esquisito, porque eu não quis mexer, eu não quis corrigir, porque eu quero mostrar que se trata de uma pessoa que obviamente não se expressa muito bem, e ela não parece nem saber muito bem o que ela quer dizer, tá? Ela diz: 3% da população durante a guerra pela independência contra a Inglaterra foi quem se levantou e lutou pela liberdade da opressão. Tá.
Agora, os conservadores, principalmente os republicanos, são esses 3%. Cristãos, militares, policiais e similares que pressionam por mudanças em nosso país. Ou seja, ela ia ser a louca que ia estar no 6 de janeiro lá, invadindo o Congresso americano com a cara pintada e uma bandeira nos peitos. É só isso, gente. É isso, gente, eu até coloquei, se vocês me permitem uma observação politicamente incorreta, pra mim isso é papo de redneck maluco. Sim. Mas assim, eu não imagino... Isso é e aí começaram... uma pessoa que... isso... Gente, ela representa tanto esse tipo de mentalidade, ela é exatamente quem esse tipo de mentalidade pega. É uma pessoa que tentou várias coisas e não conseguiu, ou não conseguiu terminar porque a vida foi cruel com ela. Ela tem 2 filhos, ela trabalha muito, ela trabalha sozinha, ela sente que o mundo tá contra ela, que o governo tá contra ela, que os imigrantes estão contra ela, que tudo, não importa o quanto ela trabalha, ela não consegue ter uma vida razoável, uma vida confortável. Então é claro que ela se sente extremamente impotente e é esse tipo de pessoa que acha que vai salvar a pátria. Você pode pegar todo mundo que tem essa mentalidade de salvador da pátria, de patriota, de nacionalista, de coração valente. Todo mundo é um bando de gente que só se fudeu na vida, trabalha muito, can't catch a break. É uma pessoa que tá se sentindo que a vida tá contra ela. Que tudo, não importa o quanto ela trabalhe, nada sai do jeito que ela quer, ela não tem a vida que ela foi prometida, o sonho americano não chegou pra ela e agora ela tá frustrada. É exatamente isso. É isso. Eu acho que é isso mesmo, pra mim, é exatamente isso. Você resumiu perfeitamente a situação. E eu acho que isso não é um argumento suficiente pra justificar, porque estavam querendo usar essa crença bizarra dela como um motivo pro assassinato. Não. Como se fosse um ato de... Sério, estavam querendo dizer como se fosse um ato de terrorismo, mas assim, a Missy representa exatamente o ideal que esse movimento dela diz que tem que defender, sabe? Ela não era, tipo, uma pessoa das artes, uma pessoa que tava indo lá, sei lá, fazer uma sessão de nudismo na igreja, ela não tava indo protestar o cristianismo. Claro que não era nem... Não. Não era nada, assim, eu fico me imaginando no lugar dessa mulher. Imagina o que é. Você olha, nossa, mataram aquela instrutora daquele curso que eu fiz uma vez. Conhecia ela, fui nas aulas. Passa uma semana, estão te ameaçando de morte no seu Facebook, falando que você matou a pessoa. Então, assim, ela começou a ser ameaçada mesmo pelas pessoas. Começaram a xingar ela, começaram a ameaçar os filhos dela. Nossa, gente. E ela começou a ficar assustada, porque assim, foi do nada, gente. Ela foi tipo um cancelamento antes do cancelamento existir, sabe? E nisso, quando começaram a ameaçar os filhos dela, ela tem um filho que tem necessidades especiais. Ela ficou com medo. Claro. Por ele também. E ela se apresentou à polícia para pedir ajuda. Uhum. Até porque, segundo as próprias convicções dela, né, a polícia faria parte dos 3%, né? Claro. Quando ela chegou na delegacia, ela foi detida e tratada como suspeita. Ixi. Porque as mesmas pessoas que estavam ameaçando ela estavam ligando pra polícia, dando dica anônima. Mano. Que tinha sido ela, porque ela trabalhava na rua da igreja, porque a mãe dela tinha aquele carro. Porque ela conhecia a Missy, ela fez uma aula. Ela estava mancando. Cara. Sim. E aí, no que ela se apresentou pra pedir ajuda, a polícia falou, olha, a gente tem dezenas de e-mails e telefonemas mencionando você, a gente precisa conversar. E o que era pra ser um pedido de proteção acabou virando mais uma humilhação, porque ela teve que responder. Pra você ter uma ideia. E assim, é muito difícil falar isso, mas mesmo sabendo do que ela acredita, eu não consigo não simpatizar com ela. Claro, gente. Ela teve que ir pra prestar depoimento com o filho doente a reboque, porque mais uma vez a mãe dela se recusou a ficar com a criança pra ir na delegacia. Ai, gente, Pelo que eu entendi, ela não dá muito detalhe, mas parece um relacionamento bem difícil com a mãe. Que indignidade pra essa mãe, sabe? Desnecessário. Então, desnecessário. Ela tá no interrogatório com a criança, e no interrogatório ela teve que falar sobre a doença do filho. O filho dela sofre de uma síndrome que chama Síndrome de Arnold-Chiari, que de acordo com o site da Mayo Clinic é uma mutação genética
na qual parte do crânio sofre uma má formação que pressiona o cérebro para baixo, em direção à medula espinhal. Consequentemente, os portadores dessa síndrome enfrentam problemas para manter o equilíbrio, enjoos, dificuldade para engolir, tontura, sensação de formigamento nas extremidades, mãos e pés, colestase, que é pele e olhos amarelados, e comprometimento da coordenação motora. Nossa, gente. Calma que piora! Como se não bastasse, ela também contou pra polícia que ela estava grávida de 3 meses de uma terceira criança de um ex-namorado e que ela planejava dar essa criança pra ser adotada por uma família que pudesse cuidar melhor, porque ela não tinha uma rede de suporte, ela não tinha condição financeira de cuidar de uma terceira criança. Meu Deus, gente. Ela também falou sobre o relacionamento problemático com a mãe, e ela disse, inclusive, que de toda aquela história, o que ela achou mais engraçado era a internet achar que ela poderia ter dirigido o Nissan Altima da mãe dela para cometer um crime, já que, nas próprias palavras dela, é mais fácil os Estados Unidos se unirem à Rússia comunista do que minha mãe me permitir dirigir seu carro. Ou sim. Independentemente da situação, isso apenas não vai acontecer. Ai, meu Deus. Ou seja, a mãe não ajudava ela mesmo. Não ajudava mesmo, porque não deixar a sua filha dirigir o seu carro, ela com uma criança doente dentro de casa, Ela não cuidou da criança pra ela ir na delegacia, pedir ajuda. Nossa, gente. Ainda assim, a April foi medida e precisou andar de um lado pro outro e ser, filmada pra ser comparada com a pessoa das imagens da câmera de segurança e foi liberada logo em seguida. Coitada. E se vocês acharam essa side quest uma perda de tempo, eu também. Mas eu penso que eu contei tudo isso pra dar uma ideia da histeria coletiva que tava dominando a cidade nessa época. Claro. O caso da April foi bem dramático, porque ela é um personagem bem dramático, mas isso aconteceu, pra você ter uma ideia, no primeiro ano só do caso, 1.400 pistas desse tipo foram parar pra polícia. Meu Deus. Foram parar na polícia. Então, assim, isso aconteceu vezes 1.300, 1.400, dependendo do tanto de denúncias que a polícia levou a sério. Gente, como que você resolve um caso dessa forma? Sim. Algumas semanas depois desse furdunço todo, uma testemunha foi à polícia reportar que por volta das 4:30 da manhã, viu uma SUV de cor escura saindo do estacionamento da igreja. Sozinha, essa pista não é lá muita coisa. Mas, desde que o assassinato tinha sido noticiado, muitas pessoas tinham contatado a polícia para informar que acreditavam que um homem chamado Bob Wayne Henry podia estar por trás da morte da Missy. E o carro do Bob era uma SUV marrom que correspondia à descrição dada pela testemunha. Bom, quem era esse senhor, gente? Por que será que tinha tanta gente ligando para a polícia, né? O Bob Wayne Henry era um ex-policial da cidade texana de Lancaster. Sim, tem uma Lancaster no Texas. O Bob era um ex-oficial tático que foi suspenso da força em 1996 por supostamente ter cometido agressão sexual agravada. E que acabou optando por se afastar permanentemente da corporação. Gente, eu procurei muito sobre essa acusação nas minhas fontes, eu procurei em todos os lugares, não existe essa informação. Pelo que eu entendi, não existe essa informação porque não existiu uma denúncia formal. O que aconteceu? Alguém sofreu uma agressão sexual agravada da parte dele, né? Muito provavelmente dentro do ambiente de trabalho, e falaram pra ele: estamos te dando uma oportunidade de se demitir para manter sua dignidade, alguma coisa assim. O que não é incomum. O que não é incomum, mas ele nunca foi julgado por esse crime. O que também não é incomum. Apesar de não trabalhar mais como policial, ele era um segurança licenciado que trabalhava e frequentava a Creekside Church. Ele, inclusive, foi contratado para fazer a segurança do funeral da Missy, que foi super caótico por conta da repercussão do caso na mídia. Puta que pariu. Gente, eu espero de verdade que não tenha sido ele, porque se foi, ele não só matou ela, como ainda foi pago pela família para ajudar com o enterro, que eu acho revoltante, assim. Eu espero realmente que não tenha sido esse cara. Mas não é o que tudo indica, tá? Porque ele admitiu pra polícia que ele ainda tinha o uniforme. Sabe o uniforme visto ali
Ele tinha um desse. Mas ele disse que já não servia mais pra ele. Ele é uma... A gente precisa fazer o OJ. A gente precisa fazer ele experimentar esse uniforme. E como se não bastasse, ele também andava mancando. Gente, a polícia procurou o conselho de um podólogo forense, que é uma parada que eu nem sabia que existia. Meu Deus! Sério? Podólogo forense, cara! Sim, eu até mantive em inglês, caso a tradução tenha sido errada. Em inglês é Forensic Podiatrist. É um podólogo forense. Mano. Sim. Ele foi contratado. Mas podólogo não faz não é, tipo, pras unhas? Não sei. Eu achava que era, mas vai saber. Eu procurei em todos os dicionários tradução podólogo forense. Tá, então, tá. Às vezes tem vários significados. Bom, então contrataram esse profissional aí pra... Gente, talvez eu tenha falado alguma merda. Às vezes não é podólogo forense. Se você é um forensic podiatrist, me conte, por favor. Não sei, estamos aprendendo nesse podcast. Esse profissional foi contratado para comparar a caminhada do Henry e do agressor mascarado do vídeo, mas o laudo desse profissional foi que os resultados eram inconclusivos. O maior problema com acusar o Bob é a questão da altura. Ele mede 2 metros de altura. É tipo 30 centímetros a mais do que a altura máxima estipulada pela perícia. E você olha o vídeo, se você quiser até pode olhar de novo, mas não parece... Se você olhar a cabeça da pessoa em comparação à altura da porta, normalmente porta tem tipo 2,10 metros, né, por aí. Não parece que é uma pessoa tão alta. Não. Então, realmente, assim, a polícia tava certa que era ele, tá? Chegaram a emitir um mandado de busca e apreensão, mas nada foi encontrado. Gente, o tempo foi passando e nenhuma nova evidência ou pista surgiu. E a polícia tá ficando desesperada porque as pessoas continuam pressionando, ninguém sabe o que aconteceu. E eu até entendo a comunidade, porque enquanto ninguém sabe o que aconteceu, ninguém tá seguro, né? Sim, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um, e a família tá desesperada, a família tá de luto, a família quer que isso seja resolvido pra seguir em frente, nada acontece. E nessa, eles decidiram emitir um segundo mandado de busca em junho de 2017, tá? Faz mais de um ano depois do crime, que eles falaram, gente, vamos passar um pente fino, porque às vezes ou a gente vê alguma coisa que a gente não tinha visto antes, ou às vezes, agora que passou um ano, ele relaxou e trouxe pra casa alguma coisa que estava escondida. De repente, algum memento, sabe? Algum troféu, alguma evidência, alguma coisa. Vamos olhar. Tipo, a gente precisa de uma novidade, tá? Sim. Nada referente ao assassinato da Missy foi encontrado. Mas adivinha o que foi encontrado? O que você sempre encontra em casa de predador quando você entra? Pornografia infantil. Claro que sim. E detalhe, ele era casado, tá? É a escola Robert Glass de predadores de internet, praticamente. Ai, meu Deus. Ele foi preso pelas acusações de pornografia infantil. Ele participou de uma entrevista na prisão pro WFAA News de Dallas. Ele negou conhecer a Missy, ele disse que ele não sabia nem o nome dela. E, eventualmente, a polícia disse que o álibi dele pra noite do assassinato foi corroborado. Ele foi libertado sem acusações depois de 70 dias na prisão. E mais uma vez, ele nunca chegou a ser formalmente acusado pela posse de pornografia infantil. E foi descartado como pessoa de interesse no homicídio da Missy, porque é muito bom ser um homem branco no Texas. Ele não respondeu por pornografia infantil? Não, você sabe por quê? Porque quando eles fazem mandado de busca e apreensão... Eles escrevem tudo que você tem que procurar e não tinha pornografia infantil na lista. Então, não foi válida a prisão por isso. Puta que pariu, viu? Eles seguraram ele o máximo que eles conseguiram e ele não disse nada e não tem como é que você vai acusar a pessoa por uma coisa que você não teve direito de pegar na casa dele. Não tem como. Enfim. A partir daí, gente, esse caso apenas não andou mais, tá? A polícia chegou a contar com recursos do FBI, como a própria irmã do Brandon comentou, né? E dos Texas Rangers, mas nenhuma nova evidência foi divulgada e nenhum suspeito foi preso. Em 2019, a Hannah, que é a filha mais velha da Missy, deu uma entrevista para o portal Inside Edition, em que ela disse o seguinte:
pessoas me enviaram mensagens no meu Facebook dizendo: seu pai fez isso, seu pai matou sua mãe. Meu pai amava minha mãe e eu sei disso 100%. Gente, sério. Você é a pior pessoa se você faz isso. Não, pessoas. Um monte de gente. Ah, você é a pior pessoa no mundo se você faz isso. Gente, como é que você pode fazer isso? Eu falo, gente, tem um lugar especial no inferno pra quem faz isso e pra quem liga pra pai de pessoa desaparecida falando que é o filho. Nossa, caralho, velho. Pra que fazer tem, assim, isso? Tem um círculo especial no inferno pra quem faz isso, porque não é possível. Pra que fazer isso, gente? O que você ganha com isso? Você não ganha nada. Sei lá, deve ser sadismo, sabe? Aquela pessoa que gosta de, nossa, hoje eu fiz alguém sofrer, parabéns para mim. O Brandon também diz que ele nunca superou o que aconteceu e que sempre que ele vê qualquer pessoa mancando na rua, ele segue essa pessoa, anota a placa do carro e leva pra polícia. Ele também disse, como eu comentei no começo do episódio, que ele ainda guarda e escuta com frequência a última mensagem de voz que a Missy mandou pra ele, que diz o seguinte: oi, querido, eu estava ligando só pra dizer que te amo e pra te desejar boa sorte hoje. Eu te amo. Tenha um bom dia. Gente, em alguns aspectos, esse caso me lembra muito os assassinatos de Delphi, no sentido de que tem muitos detalhes desconhecidos que não foram divulgados pela polícia. A gente não sabe até hoje que tipo de problemas financeiros e de fidelidade a Missy e o Brandon estavam enfrentando. A gente não sabe nem a causa exata da morte, gente. Nenhum relatório de autópsia foi divulgado. Nem a autópsia foi divulgada? Não. A única coisa que a polícia falou é que ela tinha morrido em decorrência das pancadas na cabeça, no pescoço e no peito, e que a arma do crime era condizente com o martelo visto nas imagens. A gente nem tem certeza se é a mesma arma, se a pessoa não tinha outra coisa com ela. Nossa. A gente não sabe nada, basicamente. Nada. Sempre que a polícia foi questionada sobre essa falta de informações, a resposta foi que se tratava de um caso ainda em andamento e que, por uma questão de estratégia, algumas informações estão sendo mantidas fora do alcance do público. Sim. Gente, eu até entendo esse posicionamento, principalmente depois do que a gente viu no caso de semana passada, né, que foi o caso da Lucy Blackman. Se vocês ainda não ouviram, corram lá. Episódio 196, está muito bom. Então, naquele episódio, você tem muito detalhe de como a investigação japonesa foi... Nossa, gente, foi minuciosa. E foi assim, vai desse detalhezinho pra esse detalhezinho, desse detalhezinho pra esse detalhezinho, desse pra esse, desse pra esse, desse pra esse, desse pra esse, e aí você chega na casa do cara. E tudo isso dá maciota pro assassino não saber que ele tá sendo... que a polícia tá tão perto dele, sabe? Sim. Então pode ser algo assim, né? Por um lado eu até entendo, por conta desses exemplos eu entendo, mas por outro, gente, esse caso segue aberto e sem nenhum update há 8 anos, então assim... É frustrante demais. E será que de repente não seria o momento de liberar pelo menos algumas dessas informações, ou uma, como forma de fazer com que mais pessoas entrem em contato, sabe? Sim, e manter a memória, manter o caso vivo mesmo, porque enquanto... Sim. Porque cai no esquecimento, não adianta dizer que não cai no esquecimento. Então... Foi até bom você falar isso, porque falando nisso, o Brandon deu uma entrevista pra NBC em fevereiro desse ano. Se você veio do futuro, a gente tá em 2024. Porque às vezes tem gente que vem do futuro. Sim. Né? Nessa entrevista, ele disse que ele não tem nenhuma atualização. Ele disse que ele não acredita que a polícia tenha qualquer indício de quem foi o autor do crime. E que, na opinião dele, a Missy não era alvo específico do ataque. Apenas estava no lugar errado na hora errada. Eu entendo o posicionamento dele, eu entendo porque ele pensa do jeito que ele pensa, mas eu pessoalmente discordo dessa teoria. E eu vou explicar por quê. Primeiro, a morte foi extremamente violenta. Ela foi atacada no rosto, no peito e no pescoço, supostamente com um martelo. E se a gente levar em conta que o Texas é um open carry state, e se a gente levar em conta os rumores sobre uma arma ter sido encontrada ao lado do corpo, se esses rumores forem reais, a pessoa que atacou a Missy estava com raiva a ponto de escolher o martelo em vez da arma para acabar com a vida dela. E o martelo é pessoal. O martelo você tem que estar próximo da pessoa, você tem que estar... É pessoal, é muito mais pessoal do que uma arma. Atacou o rosto dela, queria destruir quem ela era, entende? Exatamente. Queria destruir a essência dela, atacou ela no rosto. O cartão de visita dela, que ela usava pro business dela, inclusive. Sim.
E assim, vamos supor que a informação sobre a arma é falsa. Ainda é o caso de uma pessoa em um estado americano que lhe garantia acesso a um range gigantesco de armas alternativas que lhe permitiam tirar a vida de alguém a uma distância maior, de uma forma mais efetiva do que usando um martelo. Sim. Até uma faca de churrasco, gente. Eu entendo, tem gente que não quer usar arma por causa da bala, da balística. Gente, um martelo... Se você usou o martelo, é o que você falou, o martelo é uma arma de quem tá com raiva. Porque você quer destruir, você quer causar muita destruição, você tem que estar próximo da pessoa. Essa pessoa não buscava se livrar de alguém de forma eficiente, sabe? Ela queria realmente uma carnificina. Ela queria destruir alguma coisa e ela queria a satisfação de ser ela destruir aquela coisa. E se ela quisesse simplesmente destruir, ela podia ter pegado a Missy por trás. Sim. Ela bateu no rosto. A Missy estava olhando pra ela. Sim. A Missy viu quem matou ela. Sim. E vamos supor, vamos lá, eu fiz muitos exercícios para esse caso, exercícios lógicos. Vamos supor que pudesse ser um caso similar ao do Wade Wilson, que a gente fez no episódio 195. Ótimo roteiro, também recomendo. Mas vamos supor que é o caso de uma pessoa em um ataque de fúria que só quisesse machucar uma pessoa random e acabou trombando a Missy. Tipo, lugar errado, hora errada. Por que essa pessoa em surto teria escolhido arrombar o salão de uma igreja que deveria estar vazia de madrugada para atacar alguém? Não, e por que essa pessoa vai tranquilamente abrindo porta em porta pra ver se tem alguém naquela sala? Sim. Porque ela abre a porta, vê que não tem ninguém, fecha a porta. Abre a porta da outra sala, vê que não tem ninguém, fecha a porta. E quebra os vidros, assim, quebra né? os vidros só pelo... Mas ela sabia o que ela tava procurando. Ela sabia que a igreja não tava vazia. É? Ela sabia que ela ia encontrar porque não alguém. faz... então, uma pessoa, tipo... O Wade Wilson foi isso. É uma pessoa que odeia a mulher que acorda um dia querendo causar o caos. Se fosse esse caso, não faz sentido você ir pra uma igreja vazia de madrugada. Se você quer matar... Se tanto faz a pessoa, você vai pra um lugar que tenha mais gente, que tem mais chance de você encontrar alguém. E que as pessoas estejam vulneráveis. A Missy tava sóbria, era 5 da manhã. É uma pessoa que eu não sei nem se essa mulher bebia. Então, assim, ela não estava vulnerável, entendeu? Ela estava em condições de lutar pela vida dela. Uma pessoa que só quer matar alguém, que tá surtada, que tá louca, ou ela vai atacar alguém na rua, ou ela vai pra um bar. Sim. Sim. Ou ela vai, sei lá, procurar alguém que esteja vendendo sexo na rua e tentar... Por isso que a gente fala, até que infelizmente... Na igreja não tem sentido. Não tem sentido. Na igreja vazia, a gente era pra igreja estar vazia, não faz sentido. Ela sabia que a igreja não estava vazia, ela sabia o que ela estava procurando. E tem outra coisa também, casos de spree killers, como o próprio Wade Wilson, como o Richard Chase, que a gente já fez também, normalmente envolvem múltiplas vítimas em um pequeno intervalo de tempo. Uhum. E eu não tô falando necessariamente de vítimas fatais. Vítimas inclui também pessoas machucadas por estarem no caminho do surtado. Sim. Eu nunca ouvi falar, posso estar errada, pode ser que venha alguma primeira vez, não sei, mas eu realmente, se eu estou errada, me corrijam, mas eu nunca ouvi falar de um spree killer que só machucou uma pessoa e nunca mais apareceu. Não. Sem deixar rastro, assim. Normalmente, primeiro, o spree killer, ele não tá, tipo, normalmente ele não está pensando muito. É um surto, é uma resposta, é um surto. Então, ele não tá pensando muito, é meio no improviso, então fica um monte de evidência. Uhum. No caso da Missy, gente, ela foi a única vítima. Não houve nenhum outro caso depois de pessoas atacadas randomicamente por alguém com uniforme de policial, ou com alguém com uma balaclava na cara, ou por nada, nenhum ataque similar ocorreu na região. Foi tipo uma coisa só aconteceu com ela e não aconteceu mais. Então, essa teoria não faz sentido por conta disso. E sobre a possibilidade de um assalto que deu errado. Tem quem defenda a teoria que foi sim um assalto que deu errado e que o assaltante não levou nada porque se assustou quando encontrou com ela lá. Gente, essa pessoa estava totalmente coberta. Ele podia ter trombado com ela e corrido pela porta que ele arrombou pra entrar. Ele podia, nada teria ele podia ter batido nela. Ele podia ter dado um nocaute nela e corrido. Ela não ia saber quem era. Claro. Tipo, eu acho muito pouco provável que ela tenha reagido a um assalto. Que, tipo, ele matou ela porque ela reagiu. Eu acho assim, eu pelo menos me colocando no lugar dela, se eu tô numa sala vazia, que eu imagino que eu tô num lugar seguro, se eu olho pra trás e eu vejo uma pessoa vestida de policial, eu não vou nem atacar a pessoa, eu vou achar que é a polícia, eu vou achar que aconteceu alguma coisa. Sim. Então, assim, não faz sentido ser um assalto que deu errado,
uma resposta nesse nível por parte do assaltante e o assalto que deu errado. Não. O mais provável teria sido o assaltante correr para um lado, ela pro outro, e a filmagem viralizar e virar meme. E ela dar uma entrevista pra, tipo, pro The Sun depois, sabe? Sim. Então, assim, gente, eu não tô dizendo que tudo isso é impossível, só que é extremamente improvável. Nenhum cenário é impossível, né? Porque coisas mais loucas já aconteceram, inclusive nesse podcast, né? Até o momento, a polícia não prendeu nem acusou ninguém em relação ao assassinato da Missy. E a polícia ainda não sabe dizer com certeza se eles procuram um homem ou uma mulher. E a família Bever segue sem resposta e literalmente com medo de todo mundo que eles encontram na rua. O que o Brandon fala que é o mais angustiante é que, às vezes, tanto ele quanto as filhas dele têm dificuldade de se aproximar das pessoas porque eles não sabem se eles não podem estar interagindo com o assassino. Claro. E esse é o caso não resolvido de Missy Bever, gente. É isso tudo que a gente tem até hoje. Eu amei a história, eu não conhecia. E o que você acha que aconteceu? Fala a sua teoria. Não, eu acho que a pessoa que tava lá tava procurando ela. Eu não acredito que tenha sido alguma coisa randômica, não. Eu fico dividida entre duas teorias, tá? Eu me pergunto primeiro se ela não se envolveu com alguém. E às vezes antes mesmo até de alguma coisa física acontecer, ela não encerrou e essa pessoa, por N motivos, não aceitou. Ou, gente, assim, eu acredito de verdade que não foi o Brandon. Não, eu também não. Mas eu não ponho minha mão no fogo pelo Randy. O pai, né? Eu não sei. Eu fico pensando se de repente não teve uma traição. E se o Brandon não desabafou com o pai. E se o pai não tomou as dores e não ficou com raiva. O pai anda muito parecido. Aquele pé 10 pras 2 e aqueles bracinhos, puta, não tem como. Eu realmente não acho que tenha sido. Eu não acho que o Brandon tenha culpa. Eu posso estar sendo enganada, já fui enganada outras vezes nesse podcast. Mas o jeito que ele fala, o fato dele querer que o caso. Dele dar entrevista ainda, não, eu acho sabe? que ele não foi, não. Eu acho que não foi ele, não. Mas o Randy é possível, porque o Randy anda muito parecido. E eu fico me perguntando se, tipo, não foi mesmo, porque a família é muito próxima. Os Bever são muito próximos, assim. Eu fico me perguntando se a família não tomou as dores dele e se não resolveu decidir. Vamos resolver aqui? Mas é muita frieza, hein? Não, seria muita frieza. Você e olhar nos olhos das suas 3 netas, sabendo que você fez o que você fez. Eu espero estar errada, tá? E assim, eu sei que aquele maluco lá tem 2 metros de altura, mas eu também não tô 100% convencida de que não foi ele, não. Eu não tô, assim, pra mim, o mais provável é que daqui a uns anos digam que a distorção da câmera afetou a altura da pessoa por algum motivo, sei lá, alguma tecnicalidade que a gente não entende hoje, ou que por algum motivo ele tava, sei lá, não sei. Eu não descarto ele, não, porque é um predador sexual, porque é uma pessoa que tinha pornografia infantil no computador dele, que já tem um caso de agressão sexual agravada, que conhecia a igreja, que era segurança lá, que conhecia... E assim, ele não tinha por que negar que ele conhecesse ela, sabe? Ela vivia dando treinamento na igreja. Ele podia falar não sei nem o nome. Sabe? Não sei. Acho muito estranho. Muito estranho. Mas às vezes foi só a gente odiando ele porque ele é uma pessoa horrível que nunca pagou por nenhum crime dele, mas... Não sei, mas é estranho, é estranho. Ele tem uniforme... E assim, o álibi dele, pelo que eu entendi, eu não entrei muito nesses detalhes, porque a polícia não tá soltando muito, mas pelo que eu entendi, o álibi dele é a esposa dele, que fala que passou a noite toda com ele. Então assim... tá. Acreditamos. Eu quero acreditar que a polícia tem mais do que só isso, porque, por exemplo, a esposa dele não poderia nem depor contra ele. Mas tribunal. Se ele é essa pessoa predadora, abusiva, ele é abusivo com a esposa. E ela tem medo dele. E ela vai falar qualquer coisa que ele mande ela falar. Então, mas eu fico perguntando, porque o posicionamento oficial que a gente tem é que o álibi dele check it out. Tipo, confirmaram o álibi dele. Mas será que se o álibi fosse só a esposa, liberariam ele fácil assim? Será que não tem alguma outra coisa que indica que ele não saiu de casa? Será que tem, tipo, uma câmera de um vizinho que pegou o carro na garagem a noite toda? Não sei.
Eu não sei, eu quero acreditar que ele não seria liberado só porque a esposa dele disse que eles passaram a noite juntos. Até porque, como você falou, não é por acaso que um esposo não pode testemunhar contra o outro, gente. Não é confiável. Tipo, você não vai. Tipo, não é todo mundo que vai querer colocar na cadeia a pessoa que ama, até porque às vezes o cara mentiu pra ela, falou tipo, você pode, eu tava no bar, tão querendo me... They're framing me, sabe? Tipo, tão armando pra mim. Porque a polícia, a galera da polícia, você sabe como é que já me expulsou por conta daquela injustiça, sabe? O papinho do macho abusador, é tudo errado. A culpa nunca é dele. Então, assim, eu não acho difícil ele ter manipulado essa esposa pra ela confirmar o álibi dele, sabe? Eu não acho nem que, se ela estiver acobertando, supostamente, né? Eu não acho nem que seja, tipo, estou acobertando um criminoso. Eu acho que é tipo, não, Sim. meu marido é inocente. Não sei. Por outro lado, 30 centímetros seria um erro muito grotesco de perícia também. É uma das poucas coisas que a polícia não questiona nesse caso, é a altura do suspeito, então assim... Sei lá. Bom, gente, conta suas teorias pra gente, vocês vão ter acesso aos vídeos que eu falei, então vai estar lá quando sair o episódio. Por favor, conta pra gente todas as suas teorias, vai no Instagram, comenta todas as suas teorias, todos os seus pitacos, tudo que você acha, tudo que você quer falar. Elogia a Renata pelo roteiro, dá engajamento pras tias, ajuda a gente a crescer. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua audiência, como sempre. E Juliana, mais uma vez, muito obrigada por recomendar esse caso. Eu espero que você tenha gostado de como ficou. Espero que sua curiosidade tenha sido muito satisfeita. Obrigada mesmo, porque eu adorei saber desse caso, que eu não sabia. Às vezes, coitada, ela vai ficar com mais perguntas que respostas, né? Ela só queria uma resposta e a gente vai deixar ela em crise. Hoje não. E é isso, gente. Muito obrigada e... Radebra. Tchau. Sloan. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!